Vocês acham que, falando da questão do adolescente, não sei se vocês são a favores ou não da redução da maioridade penal, não vou conseguir falar isso aí, mas vocês entenderam? Vocês são a favor ou são contra? Tá, eu só vou falar antes aqui, porque eu tenho um ponto interessante em relação a isso. Até peço desculpas que eu vou fugir um pouquinho do tema, mas a gente já retorna. Um detalhe, viu, Ronan? Não sei se vocês sabem, Ronan, Glauco e Daniel, o Alan Turing, ele morreu por envenenamento por cianeto. Vamos a um detalhe. Alguns dizem que ele morreu realmente acidentalmente por pesquisas, porque ele era biólogo e tal, e outros, porque ele foi realmente morto. Entendeu? Que foi assassinato. Então, cada um tem uma situação aí. Mas em relação à diminuição da idade, menoridade, cara, eu fui a favor e sempre sou a favor, devido à situação do Estado de Israel, que com 13 anos você já responde pelos seus atos. Então é uma questão religiosa, é uma questão da qual eu cresci com esse sentimento. Mas isso é como eu estava até comentando hoje durante o dia, conversando com o Daniel, porque isso é uma questão muito de sociedade. Então o judaísmo ele tem uma força muito grande, é uma sociedade muito unida, por mais que alguns não professem a fé, mas eles têm os preceitos na sua família. Então ele sabe que com 12 anos a menina e com 13 anos o menino, ele já tem responsabilidade. Então ele já pode ir para o exército, ele já pode fazer muitas coisas, certo? Só que todas as responsabilidades trazem deveres. Então ele também tem um dever muito grande civicamente e principalmente familiar. Então eu sou a favor, mas quando uma sociedade é organizada, eu não sei se no Brasil funcionaria, não sei, mas a meu ponto de vista, sim, eu seria a favor da diminuição, mas não sei se no Brasil funciona. Daniel. Perdão. Antes eu gostaria de lembrar do escritor inglês chamado Oscar Wilde. E ele era homossexual também, um genial, né? Genial, e quem lê qualquer livro dele fala, pô, o cara era 100 anos. E ele teve uma série de problemas por causa disso, foi preso, escreveu um livro, né? Então, lá na Inglaterra tem tinha, né? Agora eu acho que é uma sociedade muito mais, vamos dizer assim, avançada em termos. Agora, quanto à redução da maioridade penal, eu tenho dúvidas. Pegando o gancho que o Todor deixou, eu tenho dúvida exatamente nesse ponto. Né? Será que a maioridade penal aqui no Brasil, porque o Brasil é uma sociedade, como eu já falei, né? Tudo é deformado. Você vai discutir alguma coisa, como é que você vai discutir uma coisa com propriedade numa sociedade que tem um abismo social, que tem muita pobreza, que as famílias são desestruturadas, que a vida do pobre no Brasil é muito ruim e violenta, né? Então eu tenho medo. Só que é o seguinte, tem um outro ponto que eu gostaria de falar aqui, é o seguinte, eu não creio que a punição seja um item de melhora da segurança pública. Tá? Central. Claro, todo país tem seu sistema legal, sistema penal, etc. Mas a gente observa que os países que apostam na punição não avançam em segurança pública. E os países que avançam em prevenção, que seria tipo assim, vamos ensinar civilização, aí eles avançam. Eu não preciso nem falar aqui da Europa, né? Os índices esses dias eu e o Todor, nós estávamos discutindo e pintou o índice de criminalidade proporcional à população. Então eu mostrei lá os índices de homicídio a cada 100 mil habitantes. Então isso aí você pode aplicar a qualquer país, porque é proporcional. E a gente foi vendo, né? A gente viu lá, o de Israel é baixíssimo, né? Os americanos tinham um índice um pouco maior, a Europa, índices baixíssimos, o Japão, ninguém mata ninguém, né, pessoal? Eles se matam. O Japão, ninguém mata ninguém. E aqui no Brasil, um índice medonho, né, e que chegou a ser igual ao da Síria, que está numa guerra civil, e vocês sabem que guerra civil é pior que uma guerra entre nações, né? Guerra civil é vizinho matando vizinho. Então,
combater problemas de segurança pública com polícia não funciona em nenhum lugar do mundo. A polícia, ela só abafa, ela só apaga fogo, né? Então, porque a segurança pública, na verdade, é um sintoma de problemas maiores. Então, a maioridade, nesse contexto, ela fica meio assim, né? Quer dizer, a gente não fez a lição de casa aqui, vamos pensar na maioridade ali. Eu sou contra essa maioridade, por exemplo, na minha opinião, podia baixar, mas, por exemplo, para 16 anos. Eu acho que uma idade ainda, né? Porque tem uma série de. E outra, tem pessoas que têm 18 anos e que talvez não tenham um desenvolvimento cognitivo e psicológico suficiente para tomar algumas decisões. Então, isso aí é um limite ali discutível, né? Muito sinuoso. Você vê, os americanos algemam criança de 10 anos, né? Só que eles não são padrão de civilização também, né? Os americanos têm uma população aproximada de 3 milhões. Eu vou encerrar aqui. Desculpa te interromper, que tem isso aí que você falou de você ver nos Estados Unidos uma criança de 9 anos algemada. Gostaria de informar para vocês que existe uma diferença, principalmente no Irã, tá? Eu, como historiador, não poderia deixar de falar isso daí. No Irã, você tem uma diferença. Existem 2 leis penais, tá? De 9 e de... Deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é 15, eu ia falar 18. 9 e 15 anos. Tá? Com 9 anos tem gente que já pode ser presa e com 15 anos tem gente que já pode ser presa. Acredite se quiser, no Irã é o seguinte, se um menino e uma menina fizerem um crime, ela vai presa a partir dos 9 anos e ele vai preso só a partir dos 15 anos. Essa é a diferença. Mulheres são presas com 9 e os homens com 15 no Irã. Olha que coisa fantástica. Meu Deus do céu, né? Bom, a gente está defendendo aqui o LGBTQI, YZ, e em alguns lugares do mundo, né, você bate na tua esposa e você está no teu direito, né? Quer dizer, é uma coisa terrível, né, pessoal? Terrível. Não, só informando que no Irã também, se você for ou L, ou G, ou B, ou T, ou Q, ou a letra que você for, se você tiver 2, 3 anos e tiver alguns traços, pode ter certeza que ou sua família lhe larga, ou eles não aceitam, né? Não são muito... Eles não aceitam, é questão de religiosidade extrema. Principalmente, eu acho que os xiitas são os mais absurdos nessa questão. Os sunitas, eu acho que ainda são um pouquinho mais tranquilos, mas os xiitas são absurdamente rígidos nessa questão. Para encerrar esse assunto de homofobia, nós temos o caso dessas siglas, né, que o Ronan não nos xingue, mas a gente, né, eu não sei, apertei alguma coisa aqui, tá funcionando tudo? Tá certo, ok. O equipamento é novo aqui, né, então sobre essa questão que eles estão, que um grupo de ativistas está falando da questão da camisa 24 da seleção brasileira. Você acha válido isso, Ronan, esse questionamento? Por que a seleção brasileira não tem no seu uniforme a camisa 24? Tá, primeiro eu vou falar sobre a menoridade penal, que eu não falei. Ah, não falou ainda? Pô, não. Desculpe. É muito interessante isso, porque Israel funciona. Israel é uma sociedade que desde 1980 um homem pode casar com outro, uma mulher pode casar com outra, que, por exemplo, o aborto não é um crime, não é criminalizado. Ronan, desculpa lhe interromper, Ronan, me perdoe, mil perdões. 1972 foi essa lei. Em 72 não só pode casar, como você já tem os direitos civis garantidos. Então, se alguém morrer na guerra, cara, é muito estranho, mas é muito válido. Estranho por quê? Porque é uma sociedade que fala, mas lá eles se matam, religiosos, tal. As leis são garantidas, entendeu? Porque religiosidade não se aplica com civilidade. Você ser civil é diferente de você ser religioso. Pelo status Me perdoe. Da religião, né? Então, Exato. Vejam bem, a sociedade lá claramente está num patamar diferente. Vamos falar mais avançada, porque tem os problemas, também tem os seus problemas, está num patamar diferente. No Brasil, hoje, a gente tem, por exemplo, encarceramento em massa da população negra e pobre.
Imagina, e isso com a idade penal aí, 18 anos. Imagine se você diminui essa aí para 16, para 14, que seja. Quem é que vai ser preso? É o de menor. Porque você tem uma diferença tremenda quando um branco de classe média é um adolescente de 17 anos. Mas se é um menino negro, se é da periferia, é um meliante, é um bandido, é um de menor. O de menor que queimou a travesti, seria assim. Ia estar em todos os 190, a imagem dele estaria aí na internet, todo mundo ia ver. Então, esse baixar a menoridade penal, eu não concordo, eu acho um absurdo. Eu não sei se vocês lembram daquele filme, porque em inglês é Milha Verde, A Espera de um Milagre. Quem lembra desse filme? Esse filme foi baseado na história do menino mais novo que morreu na cadeira elétrica, condenado e morto na cadeira elétrica. Ele foi acusado de matar duas meninas e depois que ele morreu, descobriram que não foi ele. Então, esse filme, se você assiste o filme, você vê que não foi o John Coffey que matou as meninas, que ele estava tentando ajudar. Sim. Então, seria isso no Brasil, só que em massa, né? Várias crianças negras sendo presas porque o policial passou, não gostou dela, porque o policial não estava bem, Ronan, porque ele entrou num shopping que não podia ter entrado. Ronan, em particular, eu assisti esse documentário desse menino que foi assassinado na cadeira elétrica, gente, e chorei, sabe? Ele tinha a idade do meu filho alguns anos antes, e o menino com medo e pedindo o que vai acontecer com uma criança foi eletrocutada, injusta. Meu Deus, gente, é horrível.